da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em
para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A palavra de Deus diz: bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Com estas palavras do salmista, nós chamamos a todos bem-vindos para mais esta oportunidade de culto, onde nós queremos louvar, pedir, agradecer ao nosso Deus. E, claro, receber do nosso Pai Celeste
aquilo que Ele tem para nos oferecer por sua graça e por amor. Uma saudação especial aos irmãos e irmãs da nossa Congregação da Redenção, bem como também irmãos e irmãs da nossa Congregação Sião, no Laranjal. E, claro, a você, meu irmão, minha irmã, que está pelas mídias sociais, seja na internet, seja pela televisão, seja por uma ligação telefônica, sejam bem-vindos a mais este momento de culto. Temática do nosso culto referente ao 15º domingo após Pentecostes, o perdão que transforma. E para iniciar o momento de invocação, nós queremos ouvir o primeiro hino que segue. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Em nome do Pai e do Filho também, em nome do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho também, em nome do Espírito Santo, amém. Ó vem, Pai de amor, conosco habitar e nosso culto abençoar. Em nome do Pai e do Filho também, em nome do Espírito Santo, amém. Perdão vem trazer, bendito Jesus, a graça obtida lá na cruz. Em nome do Pai e do Filho também,
Passado este momento de invocação, com esta canção, nós queremos confessar os nossos pecados a Deus, o nosso Pai, conforme o questionário cristão que nós temos no nosso catecismo menor. E eu convido a você, meu irmão, em arrependimento sincero, em humildade, a chegarmos diante de Deus, conforme a projeção que nós temos, onde o P sou eu, o pastor Lê, e o C de congregação, de comunidade. Então eu convido a vocês a participarem lendo conosco, onde é que vocês estiverem. Vamos confessar em conjunto, então, os nossos pecados. Você crê que é pecador? Sim, creio que sou pecador. Como você sabe disso? Eu sei porque não cumpro a palavra de Deus. Lamenta pelos seus pecados? Sim, lamento ter pecado contra Deus e contra o próximo. O que você merece de Deus pelos seus pecados? Mereço a ira de Deus, que Ele me abandone. Mereço a morte neste mundo e a condenação eterna. Você tem esperança de ser salvo? Sim, tenho esta esperança. Você confia em quem? Confio em meu Senhor Jesus. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus, verdadeiro homem. O que Cristo fez por você para que você confie nele? Cristo morreu e derramou o seu sangue por mim, para perdão dos meus pecados. Que fez o Espírito Santo para nos levar a Cristo? O Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. O que mais te fez o Espírito Santo? O Espírito Santo me santificou na fé verdadeira, isto é, pela fé me renovou o coração e me dá força para a luta e para a vitória contra o diabo, o mundo e a carne, bem como para viver piedosamente e praticar boas obras. Qual é o fruto necessário do arrependimento verdadeiro? Arrependimento verdadeiro, autêntico, propriamente outra coisa não é que sentir contrição e pesar no coração, ou terror por causa do pecado, e todavia, ao mesmo tempo, crer no Evangelho e na absolvição, isto é, crer que o pecado foi perdoado e que por Cristo foi obtida a graça. Fé essa que volta a consolar e serenar o coração. Deve seguir-se a melhora de vida e o abandono do pecado, pois esses devem ser os frutos do arrependimento. Estimado irmão, estimada irmã, tendo confessado a Deus em sinceridade, em arrependimento verdadeiro, os nossos pecados, Deus nos diz em sua palavra por intermédio do apóstolo João: e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Por isso, estimados irmãos e irmãs, ligados a Deus mediante a fé em Cristo, somos conectados ao perdão dos pecados que Ele conquistou para o mundo inteiro na cruz do Calvário. E por isso, Deus em sua palavra nos diz, conforme as palavras de Lucas no capítulo 7, os seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz. Concede, ó Senhor, a todos nós. Amém. Perdoados, acolhidos no perdão do nosso Deus, nós queremos, em gratidão, cantar o hino que segue.
Introito do dia, conforme as palavras do Salmo 103, versículos 1 até o 12. Introito, conforme as palavras do Salmo. Este Salmo está aí projetado, vocês podem acompanhar e fazer a leitura conosco, ou abrir as suas Bíblias também em suas casas, ou onde estiverem, e fazer a leitura conosco. A palavra de Deus diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Até aqui as palavras do introito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pelas dores deste mundo, nós queremos orar ao Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade.
Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, te somos gratos por mais esta oportunidade, onde o Senhor vem até nós, em Sua palavra, nos abençoar, nos acolher, nos nutrir, nos perdoar e fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Derrama o Teu Santo Espírito a cada um de nós. É o que nós oramos e pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino que segue. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei esta paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei esta paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. A leitura do Antigo Testamento está escrita no livro de Gênesis, no capítulo 50, dos versículos 15 a 21, onde lemos: O final da história de José. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: Talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: Antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: Por favor, perdoe a maldade e o pecado de seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus, do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram e se curvaram diante dele e disseram: Aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão.
existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Leitura de Romanos 14, 1 a 12. A tolerância para com os fracos na fé. Acolhei ao que é débil na fé? Não. Porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Salvar.
Leitura do Santo Evangelho conforme as palavras de Mateus, capítulo 18, versículos 21 até o versículo 35. Texto que está aí projetado e vocês podem acompanhar também em suas casas, onde estiverem, ou ler nas suas Bíblias as palavras do evangelista Mateus, conforme o capítulo 18. E nós lemos assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência para comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Até aqui as palavras do Evangelho do dia. Nós queremos confessar a nossa fé cristã falando em conjunto as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. E subiu aos céus e está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro.
Amém. Em preparação ao momento de mensagem, nós vamos cantar o hino que segue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, 2 homens possuíam cada um a sua propriedade rural. Lindeiros sempre se deram bem, cada um cuidando do seu campo. Um dia, um deles percebeu que o seu arame estava um pouco frouxo e precisava de alguns reparos. Para fazer o reaperto e colocar novos palanques, ele resolveu afastar alguns centímetros da sua cerca para o lado do vizinho. Acontece que o funcionário do seu vizinho passava pela estrada e viu aquele afastamento da cerca e imediatamente foi comentar ao seu patrão o que o vizinho estava fazendo. O seu patrão, enfurecido, correu até a divisa, encheu o seu vizinho de desaforos e os dois acabaram brigando. E a questão estendeu-se aos tribunais. Cada um contratou um advogado e ao longo de 5 anos seguiram brigando na justiça por causa do limite das suas terras. Parece mentira uma história dessas, não é? Mas é verdadeiro. Anos e anos gastando saliva, gastando dinheiro com advogados e brigando por alguns centímetros de terra. Ofensas, palavras malditas, a ruptura de uma amizade. Por causa da falsa impressão de um funcionário,
amizade de anos acabou se rompendo. Como é importante a palavra perdão num caso como esse. Ouvir o que o outro tem a dizer, conversar e chegar a um consenso. O tema do nosso culto de hoje fala um pouco sobre isso como pano de fundo. Fala sobre o perdão que transforma. Um perdão que faz toda a diferença na vida cristã e que precisa, dia após dia, ser praticado, vivido. Quando falamos deste perdão que transforma e que reata relacionamentos, nós lembramos que este perdão somente é possível por causa da ação de Deus. Texto do Antigo Testamento que ouvimos há pouco, lá nas palavras do livro de Gênesis, nos traz o relato do encontro de José, agora governador no Egito, com os seus irmãos, depois de longos anos. Palavras de José ao se dar a conhecer e diante do medo dos irmãos: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim, José os consolou e lhes falou ao coração. A chance da vingança. Provavelmente foi esta manchete que apareceu no coração dos irmãos de José. Talvez ele fosse um pouquinho mais compassivo com Rúben, que num primeiro momento, diante da fúria dos irmãos, tentou salvar a vida de José. Mas e o restante deles? O que José faria? Estavam literalmente apavorados. Entretanto, José, com as palavras que há pouco foram aqui lidas, procurou tranquilizá-los, procurou deixá-los à vontade e relaxados. Por quê? Porque José havia compreendido que Deus havia guiado a sua vida, que começou difícil, é verdade, sendo escravo, mas que acabou ganhando contornos completamente diferentes na medida em que Deus abriu portas para que ele pudesse viver e testemunhar do seu amor. E agora, enquanto toda a terra de Israel e as vizinhanças sofriam com a seca e com a fome, ele no Egito podia acolher sua família e salvá-los da morte. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o perdão que transforma é um perdão que se manifesta na vida cristã e que provoca mudanças. O perdão que transforma faz com que vejamos a ação de Deus na nossa vida, apesar dos desencontros, e que vejamos Deus transformando o mal em bem. Na vida de José, esta foi uma realidade. Na vida do cristão também é uma realidade, na medida em que lembramos de que o perdão é a ação de Deus e que olhamos para a nossa vida e lembramos que o Senhor está ativo e agindo em nosso favor. O perdão que transforma, ele é um perdão que age independente da pessoa. Texto da Epístola aos Romanos, palavras do apóstolo Paulo deixam bem clara esta realidade. O apóstolo começa dando conselhos e depois ele fala da sua realidade e também da realidade do povo de Deus. Ele diz assim: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Vejam que aqui Paulo está falando de discussões tolas. Muitas vezes gastamos saliva com coisas secundárias,
perdendo tempo com coisas que não têm tanta importância, polêmicas que acabam criando muros entre nós e acabam criando barreiras dentro da nossa comunhão cristã, na nossa vida, até mesmo como comunidade de fé. E Paulo ainda prossegue dizendo: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essas palavras aqui, lá nos versículos 7 e 8, nos fazem lembrar que na sua obra grandiosa, Deus criou os seres humanos, mas também os dotou com características diferentes, com personalidades diferentes. Nosso mundo seria muito chato, muito aborrecido, se todos nós fôssemos iguais. Isto é impossível. A beleza da obra de Deus também se encontra nas diferenças. Apesar de tudo, nesta variedade de pensamentos, de personalidades nas quais estamos vivendo, imersos, convivendo, lembramos que todas estas diferenças não podem constituir obstáculos para que se viva a comunhão cristã. Devemos todos, apesar da nossa forma diferente de pensar, apesar de nossas personalidades distintas, debaixo do amor e da misericórdia de Deus, praticarmos o seu perdão. E se estamos todos imbuídos deste objetivo, se estamos todos unidos sob a bênção de Deus, nós olhamos para um único alvo, olhamos somente para o Salvador. E aí vamos aprender a conviver com quem é diferente de nós, e vamos aprender a também lembrar que os padrões que nós estabelecemos pessoalmente para nós não podem nunca limitar a vivência do próximo. Vivemos numa sociedade que é fortemente individualista. E nesses tempos de pandemia, no virtual, nós acabamos vivendo isso de uma forma mais intensa. Nos acostumamos a olhar demais para nós mesmos. E na medida em que fazemos isto, nós criamos um padrão. Quem está de acordo com o meu padrão, pode conviver comigo. Eu convivo, interajo com ele ou com ela. Mas quem foge do meu padrão, eu evito. Não convivo, me afasto. Deus não gosta desse tipo de ação, desse tipo de atitude. Apesar das diferenças, apesar das formas diferentes de pensar, Deus me chama a viver em comunhão, até mesmo com aqueles com os quais não simpatizo tanto, ou que não estão de acordo com o meu padrão. Aí lembramos palavras importantes como empatia, como cuidado. Aqui lembramos do que nos diferencia de quem não cultiva a fé cristã. Aliás, até mesmo não cristãos, às vezes exercitam melhor isto do que os próprios cristãos. Queridos irmãos e irmãs, este perdão que transforma é um perdão que é enfatizado por Jesus. E é um perdão que, vejam só, na medida em que é praticado da ótica de Deus, ele é uma bênção infinita. Vejam o que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, ou melhor, o que o evangelista narra no diálogo entre Pedro e Jesus. Mateus 18, versículos 21 a 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
A afirmação de Pedro não era uma afirmação por acaso. Entre os rabinos, era costumeiro perdoar até 3 vezes. Esta era a orientação deles. Pedro duplica este número e ainda acrescenta-lhe mais um. Não temos conhecimento se Pedro conhecia a simbologia do número 7, mas talvez por causa da Torá, talvez por lembrar de Deus ter feito céus e terra e descansado em 7 dias, talvez ele tenha usado este número aqui. Mas Jesus então aproveita esta numerologia e lembra Pedro ao dizer que deveria se perdoar 70 vezes 7, para dizer que o perdão ele deve ser infinito. E antes que alguém diga aqui, mas pastor, isto é uma palavra de lei, nós não conseguimos perdoar infinitamente. Vamos inverter a lógica. Quando Jesus diz isso, ele está lembrando que Deus nos perdoa infinitamente. Todos os dias Deus nos perdoa. E olha quanto nós pecamos. A carga de pecado que nós trazemos conosco, que é imensa. E às vezes nem nos damos conta. Deus nos perdoa todo momento. Todos os dias. Pedimos perdão, nos arrependemos, Deus acolhe. Agora, Ele espera que nós, enquanto seus filhos, vivamos este perdão na prática. Todos os dias, que nós vivamos este perdão diariamente, porque Ele é o autor do perdão. Ele foi quem o deu num primeiro momento. Diariamente Ele nos perdoa, e isso acontece de forma infinita. Queridos amigos, querida comunidade, querida família da fé, certo psicólogo cristão destaca que dentro do campo do relacionamento humano, às vezes, esses relacionamentos humanos, eles são tranquilos. Todo mundo apoia todo mundo, uma comunicação clara, concisa e eficiente acontece. Frequentemente, no entanto, essas relações entre pessoas são tensas e marcadas por conflitos. O ser humano hoje tem orgulho do seu individualismo, sua independência e autodeterminação. Porém, esses traços de personalidade, às vezes, nos afastam uns dos outros, nos tornam mais insensíveis, solitários e incapazes de nos relacionar bem com as outras pessoas. Nesse tempo de isolamento, de pandemia, essa realidade tem se acentuado. Neste tempo de isolamento, de pandemia, nós temos à nossa disposição mídias, dispositivos para nos comunicarmos, para interagirmos, para auxiliar na comunicação, mas ainda temos muitos mal-entendidos, ainda temos muitos conflitos, não conseguimos nos dar bem uns com os outros e muitas vezes nos sentimos isolados e sozinhos. Talvez seja esta a realidade, querido irmão, querida irmã, que você esteja sentindo. Talvez seja esta a realidade que está pesando com mais força ao longo destes longos meses de quarentena. Aqui é importante lembrarmos do perdão que transforma. Um perdão que é realidade por causa da ação de Deus, como na vida de José. Um perdão que é importante porque se manifesta independente da pessoa, apesar das personalidades distintas. Um perdão que é infinito. E um perdão que precisa ser buscado por nós. Afinal de contas, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Muito bem, talvez vocês estejam se perguntando, o que aconteceu com aqueles 2 amigos que brigaram por causa de uma divisa nas suas fazendas? A história não parou por ali.
Depois de longos 5 anos brigando, discutindo, mandando advogados, um contra o outro, debaterem e até estarem num tribunal, certo dia um amigo de ambos resolveu convidar os dois para tomar um café, sem que um soubesse da presença do outro. E eles então foram, sentaram os três, e aí, olho no olho, conversaram. E o perdão mútuo aconteceu e tudo se resolveu. Queridos irmãos e irmãs, olho no olho, conversar, dialogar, é muito importante. Se você tem algo mal resolvido com seu irmão, com a sua irmã, na fé, ou mesmo fora da igreja, vá conversar. Se há dificuldades, procure alguém que ajude nesse caminho. Mas não deixe de conversar. Não deixe de praticar este perdão recebido por Jesus. Ele faz diferença. Ele renova a nossa vida, nos dá ânimo, recupera o que está quebrado e nos dá novo ânimo para viver a vida aqui neste mundo. Que Deus nos abençoe para que possamos viver este perdão sem perder tempo, hoje e sempre. Amém. Cria em mim, ó Deus, puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Nosso momento então de oração geral da igreja, e hoje nós queremos usar para tanto, para fazer a mesma, a oração sacerdotal de Jesus, do qual o próprio Senhor ora, e nós queremos então orar conforme as palavras do Evangelho de João, no capítulo 17, onde então nós temos a oração sacerdotal do nosso Salvador. E em nosso orar, nós queremos agradecer pelos aniversariantes, tanto de nascimento quanto de batismo. Nós queremos, em gratidão a Deus, celebrar e comemorar o centenário do nosso inário luterano. Então está aí completando 100 anos neste final de semana. Então nós somos gratos a Deus por este instrumento de louvor e também de anúncio da palavra. Queremos incluir em nossas orações a ação do Espírito Santo para todos aqueles que tomam decisões, tendo em vista o quadro da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo. E também queremos relembrar e colocar diante de Deus o Setembro Amarelo, do qual nós estamos aí passando, e entregar nas mãos de Deus as pessoas que sofrem com depressão, distúrbios, e também pessoas que são dependentes de substâncias. Então que queremos entregar nas mãos de Deus também estas pessoas. E lembrar dos enfermos da nossa congregação, lembrar do Almir Moreira Mota, que está hospitalizado, bem como também o nosso irmão que está em recuperação, o seu Martim Adão, e provavelmente está conosco aí nos ouvindo. Então queremos falar com Deus em oração, conforme as palavras de João no capítulo 17. Vamos orar? Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti.
assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Enquanto eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amado Pai Celestial, queremos entregar nas tuas amorosas mãos pedidos, súplicas. Queremos agradecer ao Santo Deus por todas as bênçãos que tens derramado na tua igreja cristã, em especial a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, do qual celebra o centenário do instrumento da proclamação da tua palavra, o Inário Luterano. São 100 anos de história, ó Pai, 100 anos anunciando, proclamando, cantando, orando esta tua palavra, a palavra que liberta, que cura, que perdoa,
a palavra que está presente conosco hoje, como a oração sacerdotal de Jesus, apresenta a nós. Te somos gratos, ó Deus, por estas bênçãos. Pai de amor e de misericórdia, queremos suplicar por sabedoria a todos aqueles que exercem algum cargo de autoridade, aqueles que tomam decisões, para que mesmo diante de tudo isso que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país e no mundo, eles possam usar com sabedoria a autoridade que lhe foi confiada. Pai de amor e de misericórdia, tantas pessoas sofrem, tantos passam por momentos de depressão, tantos passam por momentos de transtornos, tantos passam por dependência química. E este mês, o mês de setembro, é o mês da prevenção ao suicídio. E estas doenças, das quais mencionamos, muitas vezes levam a pessoa ao cúmulo da dor humana, a pensar e até mesmo praticar tal ato de tirar a tua própria vida. Por estas pessoas, ó Deus, nós pedimos pela tua misericórdia. E nós sabemos que tu és misericordioso e tu usa meios para colocar pessoas, instrumentos teus, ao lado de todas estas pessoas. É o que nós te suplicamos, ó Deus. Pai de amor e de misericórdia, em nossa congregação da Redenção, em nossa congregação Sião, bem como amigos e amigas que estão conosco neste culto, passam por momentos de aflições, de enfermidade, quem sabe até mesmo de depressão. Por isso, ó Deus, te entregamos todos estes nas tuas mãos, todos que sofrem alguma enfermidade, no corpo e na alma. Pai de amor, de forma muito especial, queremos entregar nas suas mãos o Almir Moreira Mota, bem como também o nosso irmão na fé, Martim Adão Remy, que passa por momentos de enfermidade e estão em recuperação. Pai de amor e de misericórdia, continues a cuidar, como o Senhor sempre cuidou deles, e a fortalecer e dar forças àqueles que estão ao lado deles. É o que nós te suplicamos, ó Deus. Pai de amor e de misericórdia, te entregamos em tuas mãos todos aqueles que estão completando mais um ano de nascimento, bem como também aqueles irmãos e irmãs que celebram mais um ano do santo batismo, do qual o Senhor os chamou das trevas para a maravilhosa luz, dando-os o perdão que transforma. Tudo isso, ó Deus, nós te somos gratos por todas as bênçãos. E nós, tudo mais que pedimos e agradecemos, o fazemos na oração que o Senhor mesmo nos ensinou, dizendo em conjunto: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Tendo orado, entregado nas mãos de Deus agradecimentos e pedidos, Deus, em sua graça, vem nos dar a bênção para que continuemos a nossa caminhada de fé cristã, sabendo deste perdão que transforma, caminha conosco. Recebam, pois, a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Estimados amigos, chegamos ao final deste culto referente ao 15º domingo após Pentecostes, e os avisos estão aí projetados, vocês podem acompanhar, lembrando um destaque especial no nosso projeto, como você está, então incentivamos a todos a participarem conosco. Nós também queremos lembrar da instrução de adulto, a profissão de fé, que está com as inscrições abertas. E se você gostaria de fazer parte da família da fé cristã luterana, da nossa congregação da Redenção, então fale com o pastor Valdir, converse com ele, e este momento de profissão de fé, de instrução de adultos, são um momento onde pessoas que gostariam então de usufruir dos benefícios da fé cristã luterana conosco, em nossas congregações, é muito bem-vindo a participar conosco. E claro, este curso, esse breve programa de profissão de fé encaminhada nas doutrinas da fé cristã luterana, está aberto também a você, meu irmão, minha irmã, que já é luterano, e gostaria de relembrar algumas doutrinas base da nossa fé cristã luterana, então é convidado e motivado também a participar conosco. Lembrando também aqueles irmãos e irmãs que passam por alguma necessidade, conforme a projeção aí, também pode fazer contato com o pastor. Relembrando da capelania hospitalar, que os trabalhos continuam, pode fazer contato conforme os telefones aí projetados da Fernanda, e também no nosso pastor capelão, o pastor Cláudio. Da parte do pastor Valdir e da minha parte, nosso carinhoso, caloroso abraço virtual a todos vocês, e que sejamos um espelho do amor e da misericórdia do nosso Deus na vida de uns para com os outros. E como nós já recebemos a bênção do Senhor, nós podemos continuar os nossos afazeres em nossas casas e no trabalho, sabendo que Ele nos dá o perdão e transforma. Deus nos abençoe. fazer.